Psicóloga, você sabe como fazer uma psicoeducação efetiva sobre as emoções para os seus pacientes, de modo que você, inclusive, os auxilie a identificar suas emoções? Se não, esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Laura Bertolin, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Vocês vão assistir agora mesmo a uma aula dos conceitos fundamentais da terapia cognitivo-comportamental do meu curso de capacitação em terapia cognitivo-comportamental na prática clínica. Isso é só para vocês terem um gostinho do que é estar por dentro do curso, tem muito mais lá. Esse é um módulo de conceitos introdutórios que eu acho interessante compartilhar com todo mundo, porque é importante que psicólogas saibam como manejar essa temática na clínica e como psicoeducar os seus pacientes sobre isso. Espero que vocês gostem e boa aula para vocês! Nessa aula, a gente vai falar sobre as emoções e saber sobre emoções é algo fundamental, porque a gente entende na TCC que para modificar os estados de humor dos pacientes, primeiro, eles precisam saber identificar as suas emoções, identificar como eles estão se sentindo. E é esse o nosso papel. A gente precisa de uma psicoeducação excelente para poder ensinar esses pacientes a identificar as suas emoções e nomear as suas emoções. Isso parece algo simples, né, quando a gente olha assim no raso, mas não é. A gente vive numa sociedade que rotula as emoções muito mais do que busca compreendê-las. Então vocês vão ver com muita frequência as pessoas trazendo algumas emoções como positivas, outras emoções como negativas, né? Então, exemplo, estar feliz, estar grato é bom, mas se sentir com raiva é muito ruim. Se sentir ansioso é muito ruim. Então a gente vai rotulando os estados de humor como uma coisa boa ou uma coisa ruim. O que prejudica a gente no momento em que a gente vai identificar, acolher essas emoções, que a gente vai nomear, que a gente vai manejar. Então a gente vê um movimento social mesmo de tentar se esquivar a todo custo de emoções que são socialmente colocadas como ruins e se aproximar, forçar, né, essa aproximação de emoções consideradas boas. E o nosso papel é um papel essencial em desmistificar isso, em começar a humanizar essas emoções, né? A gente se sente triste, a gente se sente com raiva, a gente se sente feliz. A gente não necessariamente precisa estar sempre tentando rotular ou fugir do que a gente pensa que não é legal, porque isso prejudica os nossos pacientes no momento em que a gente vai falar sobre as emoções deles. Alguns pacientes podem ter dificuldade para identificar suas emoções justamente porque os pacientes não são ensinados a falar sobre emoções, num geral. E eu arrisco dizer ainda que principalmente homens, por conta dessa questão social mesmo. A gente vê muito na clínica uma dificuldade geral dos pacientes em nomear suas emoções, mas até mais, assim, de pacientes homens. E o que a gente pode fazer nesses casos? A gente pode, sim, ensinar sobre as emoções básicas, tentar trazer para o paciente, trazer exemplos que o paciente traz para começar a ilustrar, modelar mesmo o paciente para ele começar a entender como ele se sente em cada contexto, enfim. Mas a gente pode também estimular que o paciente comece a perceber a partir da alteração da fisiologia dele, se assim for mais fácil. Porque o nosso corpo dá sinais pra gente de que as coisas não vão bem. Ele mostra pra gente que algumas emoções estão aí aflorando. Então, um exemplo clássico, a ansiedade. Quando a gente tá muito ansioso, o que acontece? A gente começa a sentir, né, a fisiologia mudando. Então, a gente começa a tremer, a gente começa a gaguejar, o coração acelera, a gente começa a suar. Então, a gente tem vários sintomas fisiológicos mesmo dessa ansiedade. A gente pode também auxiliar o paciente a prestar atenção nisso e aí associar uma emoção, pelo menos nesse início. Isso pode ajudar o paciente, porque nomear por nomear, às vezes é difícil, principalmente porque nesse começo tem paciente que também tem dificuldade para identificar os pensamentos. Então, é aquela coisa, né? A gente vai pelas beiradas. E como a gente sabe que uma emoção é disfuncional?
Uma emoção é disfuncional quando ela impacta a qualidade de vida da pessoa. Quando ela impacta a habilidade de resolução de problemas, relacionamentos, dia a dia, quando ela prejudica essa pessoa na rotina dela, impactando mesmo a qualidade de vida. Pessoas em sofrimento, em quadros de transtornos mentais, elas podem, em algumas situações, apresentar aí uma emoção que pode parecer estar numa intensidade aí inadequada ou excessiva aos olhos de outras pessoas. E a gente também vai falar sobre isso, por que isso e afins. E um ponto essencial é: todo mundo precisa saber diferenciar emoções de pensamentos. E esses pacientes que vêm com muita dificuldade de identificar as emoções, eles também tendem a confundir essas coisas, né? Confundir os pensamentos com as emoções e afins. Por isso que eu, de verdade, acredito que a psicoeducação seja uma das ferramentas mais preciosas da TCC. Porque a psicoeducação vai orientar os nossos pacientes e uma boa psicoeducação é uma grande preditora de resultados na psicoterapia. Se você psicoeduca o seu paciente muito bem quanto ao funcionamento dele, quanto aos conceitos-chave da TCC, esse paciente ele já vai estar voando só por conta disso. Porque ele já vai saber se monitorar, ele já vai se compreender muito mais. Então, é muito importante. Os pacientes chegam e eles falam pra gente: foi um dia muito difícil. E aí você pergunta: como você se sentiu? Eu senti que eu era muito burro. É exatamente esse tipo de diálogo que acontece. E aí, é o nosso papel psicoeducar esse paciente. Tá, entendi que neste contexto, você estava tendo um dia difícil, estava no trabalho, desse jeito, daquele jeito. E aí você pensou: eu sou muito burro. É isso? Não, eu estava me sentindo muito burro. Aí a gente vai trazer, pensamento, você lembra que a gente falou? Pensamento, a interpretação que você tem naquele momento, a percepção, né, que vem na sua mente. Então, eu entendo que você teve essa percepção e que ela veio, sim, junto com uma alteração emocional. Mas as emoções, geralmente, a gente expressa em uma palavra. São aquelas emoções como a gente se sente, né? Como você se sente aqui dentro. Você se sentiu triste? Você se sentiu culpado? Você se sentiu com raiva? E aí, exemplo, essa pessoa vai falar: eu me senti triste. Eu pensei, sou muito burro e me senti triste. E aí você fala: ok, era esse o ponto mesmo. Você pensou que é burro e se sentiu triste. Porque aí a gente vai modelando esse paciente para ele começar a entender: não, você não se sentiu burro. Você pensou que você é burro. Então, são coisas diferentes, porque a gente precisa falar em termos de emoções para poder auxiliar esses pacientes. E as emoções básicas são medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. Mas, Laura, a gente tem tantas outras emoções, né? O que a gente faz com aquelas outras? A gente também pode nomear a partir delas. E isso é até legal, porque a gente vai aumentando o escopo desses pacientes. Pacientes que muitas vezes mal souberam nomear suas emoções, começam a conseguir nomear cada vez mais. Então, isso é muito legal mesmo. Mas a gente precisa só saber que as outras emoções, elas derivam dessas. Então, imaginem que essas são as básicas e a partir delas foram surgindo outras. Então, o medo, a ansiedade veio do medo, né? Então, derivou do medo. Então, a frustração, ela derivou da tristeza, da raiva. A gratidão, ela derivou da alegria. Então, é assim que a gente vai entendendo como as emoções funcionam. Então, a gente tem outras emoções que sim, a gente também pode nomear, mas a gente precisa saber quais são as emoções básicas. E essas emoções todas são expressas pelos estados de humor. Então, a pessoa muitas vezes vai falar que ela tá insegura, que ela tá deprimida, que ela tá triste. Então, os estados de humor, eles vêm numa palavra só. Eu estou magoada, eu estou frustrada. Então, é nesse sentido. Como muitas vezes as emoções são mal interpretadas, é importante que a gente ensine os nossos pacientes a compreender as nossas emoções antes de rotular, antes de julgar.
e compreender, sobretudo, a função positiva das emoções, porque sim, existe. E aqui eu trouxe algumas que eu gosto muito de psicoeducar para os meus pacientes, porque isso, assim, abre portas para eles. Para além de só falar, estou triste. Vamos entender por que você está triste, o que essa tristeza quer mostrar pra gente. Então, é nesse sentido que a gente olha a função das emoções, para mostrar que sim, existe uma importância nelas, para validar o paciente com relação ao que ele está sentindo, o que ele está trazendo pra gente, e para compreender mais a fundo o que essa emoção quer dizer. Então, olhem que é importante compreender a função das emoções. A tristeza vai denunciar a falta ou a perda de algo importante. Então, a tristeza ela é sempre sobre perda, sobre ausência. A raiva vai mostrar que alguma regra, algum direito, algum valor, algo importante foi violado. Então, a regra ela vem junto com aquela questão mais do fulano não deveria ter errado comigo. Ele não poderia ter feito isso. Como assim ele fez isso? Porque algo importante foi violado ali. O medo ele tem a função de nos proteger. Então, ele não necessariamente é algo ruim. Quando ele vem com o objetivo de proteger a gente. A gente só precisa avaliar se, no momento em que ele vem, ele está fazendo sentido. Então, pode ser que o nosso paciente, ele sinta medo sem nenhum indício de que ele precisa se proteger. E aí é aí que a gente vai agir sobre esse medo dele. Mas é importante que esse paciente saiba que o medo por si só, ele tem uma função. O medo excessivo, sim, ele é como um alarme que toca de uma forma desesperada, ainda que não faça sentido, né? Como um alarme de incêndio desregulado. Mas, assim como um alarme de incêndio, ele tem uma importância gritante, que é a de sinalizar se tiver perigo, se tiver uma ameaça de perigo. Então, é importante trazer isso para os pacientes. E a culpa, por exemplo, pode, se a gente olhar para ela com cuidado, nos levar a fazer o que é verdadeiramente importante, nos direcionar para o que realmente é importante para a gente. Então, se a gente sente culpa, por que a gente sente culpa? Para qual caminho a gente seguiu que não era o caminho que a gente queria? Esse slide tem tudo a ver com o que eu já trouxe para vocês agora nos últimos slides, que é, ao longo do processo, o psicoterapeuta sempre vai buscar entender quais crenças os pacientes têm, se têm, sobre as emoções, porque isso pode atrapalhar o paciente no momento em que ele está entrando em contato com essas emoções. Pode levar o paciente a se esquivar de sentir. Alguns pacientes realmente têm crenças bem rígidas sobre as emoções, do tipo, as emoções são perigosas, eu não posso sentir emoções, eu sou vulnerável e por isso eu não posso sentir, ou não posso ser vulnerável, se eu sentir eu sou fraca. Então, é importante que a gente perceba quais são essas crenças e como elas impactam o sentir desses pacientes. E por fim, a especificidade cognitiva. O que é isso? Tem pessoas que falam viés cognitivo, tem vários nomes, mas basicamente é o estilo de pensamento que acompanha cada emoção. Eu adoro ensinar isso para os pacientes também, porque eles começam a sacar cada vez mais tanto a emoção, quanto o pensamento, quanto a coerência que precisa existir entre os dois, porque às vezes eles se confundem, principalmente o paciente no comecinho do processo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. A ansiedade, como que ela se manifesta em pensamentos? Ela se manifesta com e se, será que, são pensamentos mais de suposição, né? Se, será que. Então, a ansiedade, o pensamento vai denunciar que a ansiedade existe quando ele tiver esses termos. A raiva, como já falei no último slide, no penúltimo slide. A raiva, ela traz muito a regra violada, né? O valor violado. Fulano deveria ter feito aquilo, ou fulano não deveria ter feito aquilo comigo. Então, vem os deverias. E aí, vocês vão ver que a culpa também traz deverias. Mas a culpa não é sobre a gente?
Então, a culpa é um deveria voltado pra gente. Eu não deveria ter agido daquele jeito. Eu não deveria ter dado aquela aula daquela forma. Ou eu deveria ter acrescentado mais um slide. Entendem? Então, a culpa vem dessa maneira. A raiva vem. Fulano não deveria ter desmarcado o compromisso comigo. Tristeza é uma constatação negativa. É uma avaliação negativa da situação. Então, eu sou ruim. Ou nesse exemplo de quase agora, né? Sou burro. Isso, tristeza. É uma constatação negativa. É diferente do... E se todo mundo achar que eu sou burro? Vocês percebem que esse é um pensamento ansioso? A pessoa já tá supondo que existe uma possibilidade de todo mundo achar que ela é burra. Então, é assim que a gente começa a perceber que existem estilos de pensamento específicos que também podem ajudar a gente a identificar as nossas emoções, as emoções dos nossos pacientes. E é assim que a gente pode perceber também que precisa existir essa coerência. Tem pacientes que falam, eu pensei, e se todo mundo achar que eu sou burro? E eu fiquei triste. Ou eu fiquei com raiva. E aí a gente precisa psicoeducar esse paciente. Olha, você pode ter se sentido triste também. Você pode ter se sentido com raiva também. E a gente pode sim até tentar entender quais foram os pensamentos que também trouxeram essas emoções para eles. Mas esse pensamento aqui é um pensamento que não é um pensamento de raiva, não é um pensamento de tristeza, é um pensamento de ansiedade. E se todo mundo achar que eu sou burro, não é um pensamento de tristeza e não é um pensamento de raiva. Um pensamento de raiva é: ele não deveria ter falado que eu sou burro. Ou ele não deveria ter agido como se eu fosse burro. É diferente, tá, gente? É diferente. Então, é importante que a gente saiba disso, porque é dessa forma que a gente vai direcionar os nossos pacientes para começar a diferenciar essas questões. Fica claro para vocês? Bom, eu espero que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me acessem e vamos para a próxima aula. E aí, o que você achou? Espero que a aula tenha sido proveitosa para você, ainda que tenha sido uma aula das mais simples, dos conceitos mais introdutórios da TCC. A ideia é realmente te apresentar o que a gente tem de mais básico, para aí a gente poder avançar no curso de TCC. Então, no curso de TCC, a gente vai desde realmente esses fundamentos até técnicas que a gente usa nas sessões, estrutura da sessão, plano de tratamento, formulação de caso, conceituação cognitiva, enfim, muitas coisas. E tudo isso por um valor muito bacana, porque é o valor de lançamento do curso, que vai acontecer na semana que vem, no dia 17 de julho. Então fica o convite para você desde já. Se você gostar, fique esperta, depois eu vou atualizar com o link do curso aqui. E fica o convite também para uma aula que eu vou realizar de lançamento na segunda-feira da semana que vem. Vai ser uma aula sobre avaliação inicial, em que a gente vai falar sobre o primeiro contato com o paciente, mesmo antes da sessão, o momento da sessão, como conduzir esse encontro de forma efetiva para que o paciente continue com você em psicoterapia. Então, se você também tem dificuldade de manejar essa primeira sessão, né, esse primeiro encontro com o paciente, de forma que ele decida dar continuidade na terapia, essa aula também vai ser para você e ela vai acontecer aqui na semana que vem. Para isso, você precisa acessar um link e entrar no grupo. Então, você acessa a página do meu Instagram e entra lá no link que você vai ter acesso a essa aula na semana que vem. E eu tenho certeza que todos esses passos, de forma gratuita mesmo, já vão auxiliar para transformar a sua prática clínica. E se você tiver gostado, mais uma vez, dos meus conteúdos, clique aqui em se inscrever, curta esse vídeo e comente. Até o próximo vídeo.